Então, queridos alunos, hoje nós vamos concluir o estudo de dons milagrosos e, ao mesmo tempo, vamos concluir essa turma, né, esse curso DBF, Deixa a Bíblia Falar, a primeira turma de 2023, do ano de 2023, a turma de Moçambique. Então, nós falamos na aula anterior sobre o que eram os dons milagrosos, falamos sobre, uma semana antes, falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Nós vimos que os dons milagrosos eram passados, os apóstolos receberam a capacidade de impor as mãos em outras pessoas e essas pessoas apresentarem sinais, prodígios, grande poder, não é? Através do Espírito Santo. E vimos que só os apóstolos, através do texto que nós lemos, só os apóstolos poderiam impor as mãos e passar esse poder. Inclusive, essas pessoas já tinham o Espírito Santo, já eram cheias do Espírito Santo, já eram salvas, porque faziam parte da igreja, mas não tinham os dons, ou seja, aqueles poderes milagrosos que o Espírito Santo permitia. Foi necessário os apóstolos que tinham recebido em Pentecostes, foi necessário eles impor as mãos em algumas pessoas, e essas pessoas começaram a apresentar justamente esses poderes, né? A gente fala sobre aqueles 7 homens que foram escolhidos, não é? Lá em Atos, né? E os apóstolos escolheram eles para que depois eles pudessem ter o poder, eles iam servir às mesas. E a gente destaca daqueles homens, destacamos 2, não é? E depois apresentaram um grande poder. Nós vimos Estevão e vimos Filipe, ok? Mas vamos lá. Então, falamos um pouco sobre os dons e paramos nesse ponto aqui da aula, onde vamos entender um pouco as características comuns dos milagres e sinais na Bíblia. Havia características comuns. Não se fazia milagre por se fazer, certo? Havia uma característica comum importante e precisamos compreender. E essas características estão muito ligadas ao contexto daquela época e ao início da igreja. Mas vamos lá. Então, quais são essas características? Era algo sempre, além da capacidade e recursos humanos. Ou seja, os milagres, eles não eram possíveis aos homens. Era impossível um homem fazer aqueles milagres a não ser pela permissão de Deus, através da ação direta do Espírito Santo. Então, por exemplo, ressuscitar um morto é impossível para o homem, não é? Curar uma lepra instantaneamente é impossível para o homem. Lembra quando quando Pedro puxou a espada da bainha e cortou a orelha de Malco, Jesus pegou e colocou no lugar. Impossível ao homem, só através do poder de Deus. Então, isso era uma característica comum. Acontecia na mesma hora, ou seja, os milagres eram instantâneos. Não era necessário fazer fisioterapia. Não era necessário ir para um hospital e ficar internado 5 meses, fazendo tratamento, tomando medicação para ficar curado. Não, isso não é milagre. Isso não é milagre. Os milagres, eles eram instantâneos.
Eles aconteciam no mesmo momento, naquela hora. Isso tornava os milagres incontestáveis. O milagre era perfeito, completo. Hoje, uma pessoa, se ela tiver um acidente de automóvel, aí ela fica sem conseguir andar direito. Aí ela vai para um hospital para fazer um tratamento de reabilitação. Ela vai passar um ano internada lá só tratando do acidente. Aos pouquinhos ela volta a andar, aos pouquinhos volta a andar. Com 2 anos ela conseguiu andar novamente. Isso é milagre? Não, não é milagre. O milagre era perfeito e completo. As pessoas eram curadas na mesma hora. Na mesma hora. Característica comum dos milagres. O milagre era muito evidente, era inegável. Inegável. Evidente. Não precisava esconder as coisas, apagar a luz do ambiente, colocar uma camisa de manga comprida para ninguém ver os pulsos. Não. Iguais aos truques dos nossos dias atuais. O milagre era evidente e inegável. Inegável. As pessoas que viam ficavam atônitas com os milagres. O milagre não exigia publicidade, ele era despretensioso. Jesus, quando ia fazer algum milagre, ele não chamava as pessoas, olha, preparem-se para o que vocês vão ver agora. Eu vou, não. Ele fazia um milagre para ajudar alguém, quem estivesse próximo iria ver e pronto. Ele não marcava uma data, um momento, um dia de cura, onde ia juntar um monte de pessoas e lá ele ia fazer curas, não. Não exigia publicidade. Era despretensioso. Não havia necessidade prévia de criar ambiente propício, dinâmicas, emoções, preparar as pessoas. Olha, vai ter agora a cura das curas e vamos ter a noite das curas. Nada disso. A gente não encontra isso na Bíblia. Se queremos ser a igreja da Bíblia, que crescia e amadurecia segundo a vontade de Deus, precisamos buscar na Bíblia o que ela ensina. Os milagres serviam apenas para os propósitos divinos, não a razões pessoais ou egoístas. Não se fazia milagre por se fazer. Lembra que Paulo pediu a Deus para que tirasse o espinho da carne que ele tinha? E Deus disse não para Paulo, disse, minha graça te basta. Primeiro, Paulo curou pessoas, Paulo até ressuscitou um morto. Ele não poderia tirar aquele espinho da carne dele? Poderia. Paulo não tinha poder do Espírito Santo? Tinha. Por que ele não tirou, então, a carne, o espinho da carne? Estava nele? Porque não era a vontade de Deus, não era por razões egoístas ou pessoais, mas era para apresentar o reino de Deus às pessoas. Se você olhar os milagres, toda vez que um milagre era feito por Jesus Cristo ou pelos apóstolos, o reino de Deus era apresentado, o evangelho era apresentado. Este era o fim, o propósito dos milagres. Né? Alguns exemplos aqui, ó. Jesus acalmou a tempestade. Incontestável. Incontestável. Os homens ficaram perguntando quem é este que acalma a tempestade, não é? Então, quem pode parar um temporal? Ninguém, só Deus. A ressurreição de Lázaro, incontestável,
impossível ao homem, perfeito. A ressurreição de alguém morto há 4 dias. Né? Imagine. A ressurreição da filha de Jairo. Mais um exemplo. A pessoa morta. Então, hoje eu não vejo ninguém, não conheço ninguém que ressuscite alguém que morreu. Ninguém, ninguém. Alguém pode até falar que conhece, mas ninguém nunca viu essa pessoa fazer isso. A cura de um leproso, e a lepra era uma doença terrível naquela época, não havia medicação, não havia tratamento, não havia cura. Hoje não, hoje há cura para a lepra. Naquela época, não. Naquela época, um leproso tinha que sair do meio do povo e viver só. E Jesus curou. A cura de um surdo gago, outro milagre aqui, uma pessoa que nasceu assim, surdo e gago. A cura do homem da mão ressequida, da mão atrofiada. Ele nasceu uma doença, a mão dele era atrofiada. E Jesus curou, não é? E Jesus curou. A cura de um coxo, uma pessoa coxa, talvez atrofia, sem as pernas, sem a perna desenvolvida do jeito que deveria, foi curado. Poder milagroso do Espírito Santo. As pessoas viam e ficavam atônitas, porque era incontestável, era perfeito, era impossível ao homem, somente através do poder de Deus. As características comuns dos milagres e sinais realizados na época de Jesus e dos apóstolos servem como referência para diferenciar um autêntico milagre ou sinal de uma farsa, de uma mentira, de um suposto milagre. Então, muita gente hoje utiliza de farsa e mentira, de supostos milagres que a gente não consegue ver. Não consegue ver. Eu sei da história de um grupo aqui no Brasil que eles reuniram em um galpão e naquela noite, eles marcaram uma noite que seria a noite das curas. Aí eles levaram um monte de cadeiras de roda e depois começaram a entrar pessoas andando. Essas pessoas sentaram na cadeira de roda e durante o evento, essas pessoas se levantavam como se estivessem sendo curadas. Era mentira. Eles não eram pessoas com problemas de saúde. Não eram pessoas paraplégicas, tetraplégicas. Eram pessoas normais que mentiram, se disfarçaram de doentes. Por que sabemos disso? Porque tinha uma pessoa gravando tudo escondido. Depois mostrou. Quando perguntaram ao líder desse lugar, dessa denominação, por que eles estavam mentindo e fazendo aquilo, enganando as pessoas, ele disse que era para promover a fé das pessoas. Mas Deus não pediu para promovermos a fé de ninguém através da mentira. Isso é o que muito acontece, infelizmente, no mundo religioso dos nossos dias. Deixa eu passar. Houveram falsos sinais e falsos prodígios na época bíblica. Houveram. Por exemplo, Simão, o mágico lá de Atos 8, 9 a 11. O que é que o texto diz sobre Simão? O homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade e impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava:
Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então, Simão iludia as pessoas com a sua mágica. Falsos sinais, falsos prodígios. Isso não vinha de Deus. Elimas, o mágico, Atos 13:6, o que é que diz? Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ó, mais uma evidência. Houveram falsos sinais e prodígios na época bíblica. E vários outros mágicos, lá em Atos. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo. Que foi que eles fizeram? Reuniram seus livros, livros de ocultismo, e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Olha, houveram falsos sinais e prodígios nas épocas bíblicas. Como é que nós identificamos falsos sinais e falsos prodígios? Alguns traços mais comuns que divergem dos autênticos. Como é que a gente consegue identificar um falso sinal? Primeiro, uso de dinâmica e de hipnotismo. Ambiente emocional propício, ritmo, volume, carisma, uma catarse coletiva, sugestões ao subconsciente, supostas realizações que não podem ser constatadas, a gente não está vendo, curas de dores ou doenças internas. Então, a pessoa diz que tem uma doença interna, o outro diz que curou, mas a gente não viu isso. As curas da Bíblia, através do Espírito Santo, eram visíveis, incontestáveis. Uma pesquisa médica, isso aqui é interessante, uma pesquisa médica revelou que entre 60% a 90% das doenças físicas estão relacionadas às condições emocionais de seus portadores. 60% a 90% das doenças físicas estão ligadas às condições emocionais das pessoas. Isso é importante. Essas pessoas podem ser tratadas até curadas através de dinâmicas que acionam o poder da mente sobre o organismo do paciente. É possível. Em nossos dias, ouve-se notícias de curas em nomes de deuses, espíritos de mortos e etc. Não passam de exercício de hipnotismo, que é muito comum, e o uso do poder da mente. Do poder da mente. E isso pode ocorrer também no meio evangélico. Na verdade, isso ocorre. Houveram sinais e prodígios em épocas bíblicas cuja fonte do poder não foi Deus nem o Espírito Santo. Então, qual foi essa fonte? Os magos do Egito, lembra? Eles transformaram o cajado, fizeram algo semelhante a Moisés, o cajado em cobra, não é?
prática do espiritismo que é descrito lá em Deuteronômio. Na verdade, a orientação lá é não fazer esse tipo de prática. Não fazer. Adivinhações em Atos 16:16. Práticas ocultas. Nós não sabemos a fonte, mas sabemos que a fonte não é Deus e não é o Espírito Santo. Exorcismo. Exorcismo. Falsos cristos e profetas. Mateus fala sobre isso. 2 Coríntios também fala que fariam sinais. Então, houveram muitos sinais, muitas referências bíblicas de sinais que não vinham de Deus, prodígios e poder que não vinham de Deus. O iníquo, segundo Tessalonicenses 2. Então, todos esses aqui são evidências de que haviam sinais e prodígios nas épocas bíblicas, em épocas bíblicas, cujo a fonte do poder não foi de Deus, nem do Espírito Santo. Desculpe. Vamos lá. Realizações milagrosas não eram a única e suficiente credencial de um homem de Deus. Não era. Vamos lá? Em Mateus 7, 21 e 23, diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Olha, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, eu vou ler novamente aqui. As realizações milagrosas não eram a única e suficiente credencial de um homem de Deus. Esse texto de Mateus fala claramente. Eles expulsavam demônios, realizavam milagres, profetizavam, mas Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele falou no final: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É uma advertência importante para nós, esse texto de Mateus. Para tornar-se uma das credenciais de um homem de Deus, quando eu falo uma das credenciais, para se tornar um homem de Deus, do jeito que Deus quer, de acordo com a palavra dele, com a Bíblia, realizações milagrosas precisam ser acompanhadas de pregação da verdade. Deuteronômio 13, de 1 a 5 primeiro. Depois a gente vai para Jeremias. O que é que Deuteronômio diz para o povo? Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Olhe, versículo 3. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta, ao sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente.
cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes, e sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que desculpe, eu vou ler de novo. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Agora vamos para Jeremias 14, versículo 14 primeiro, depois 23, 28 e 32. 23 a 28 e 32. Jeremias 14, 14. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo, pergunta ao Senhor. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os falsos profetas, contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Olha que grande advertência Deus deu ao povo lá no período de Deuteronômio. Imagine que situação. Um evento sobrenatural é de Deus somente quando leva a fé no Deus verdadeiro e é coerente com as revelações dadas nas Sagradas Escrituras, promovendo, assim, os propósitos divinos. Os milagres que a Bíblia apresenta promoviam os propósitos divinos. Não era curar alguém por curar, ou porque a pessoa estava sofrendo por isso, não. Era curar para apresentar o reino de Deus às pessoas. Os milagres eram assim. Há na Bíblia várias evidências, é só você ler a sua Bíblia. Nos dias atuais, pessoas fazem milagre como se fosse um chamariz para ganhar dinheiro. Uma forma de ganhar dinheiro. Na verdade, elas não fazem milagres, elas fazem supostos, porque não tem nada a ver com os milagres originais. Não são milagres. São coisas escondidas que a gente não consegue nem ver. São supostos milagres, coisas subjetivas. Você não vê uma pessoa hoje ressuscitando um morto de 4 dias? Isso era um milagre. Não conseguimos ver isso. E outras coisas, não é? E outras coisas. Qual é o propósito divino dos milagres e sinais e prodígios? Para que creiam que te apareceu o Senhor. Êxodo. Sabemos que és mestre. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar sobre isso aqui primeiro. Em Êxodo, lá 4, 1 a 9, para que creiam que te apareceu o Senhor. Então, haveria uma apresentação do poder de Deus, não é?
Lembra Moisés quando transformou a serpente, o cajado dele em serpente, e o faraó ficou atônito, e os outros também, para que as pessoas crescem, não é? Que Deus tinha enviado Moisés. Lá em João 3,2 diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, não é? Nicodemos com Jesus aí. Em João 11:45, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Se você for ler esses textos, você vai ver que são sinais, são milagres, são prodígios. Atos 14:3. Pregaram em toda a parte, cooperando com Jesus e o Senhor, com Jesus o Senhor, e confirmando a palavra como se confirmava a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ponto importante, nesse período aí, de Atos, não havia Novo Testamento, não. Estava começando a confecção do Novo Testamento ainda. Durou muitos anos o completar do Novo Testamento. Então, quando alguém falava de Jesus, como é que a pessoa acreditava? Através dos sinais, na apresentação dos prodígios do poder. Aí as pessoas criam, vou ler de novo, confirmando a palavra por meio de sinais. Se confirmava a palavra, eles creram nele por causa dos sinais, não é? Outros exemplos aqui que você pode ver, Atos 8:6, Atos 9:33, Atos 9:40, você pode também ver esses outros exemplos. A pregação, as realizações, melhor falando, milagrosas, eram geralmente precedidas de pregação das boas novas e consequentes conversões. Então, depois que mostrava o milagre, as pessoas ficavam com o coração aberto para ouvir a pregação das boas novas. Naquele período isso era importante. Fazer um sinal sem razões que visassem a divulgação das boas novas, curar por curar, não era a prática comum dos apóstolos. Lembra da história de Paulo? 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim o espinho na carne. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Repouse sobre mim. 2 Timóteo 4:20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Quem está falando aqui é Paulo. Paulo tinha poder para curar. Por que ele não curou o Trófimo que estava doente em Mileto? Porque não era a vontade de Deus, não era um propósito, não fazia parte, né, dos propósitos divinos, como a gente leu aqui. A realização milagrosa precedia, ou melhor, ela geralmente era precedida pela pregação das boas novas. Então, Trófimo doente em Mileto não foi curado por Paulo porque não era vontade de Deus. Não, Paulo tinha poder e fé para isso, mas não era plano, não se fazia milagre por se fazer, curar por curar. Havia um propósito divino, e o propósito era apresentar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles.
como por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. A palavra de Deus, a pregação, o evangelho. Esses, porém, aí o que eu falei foi Hebreus 2, 1, 4, agora João 20, 30, 31. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Esses o quê? Se você for ler o texto todo, esses sinais, esses milagres, esses prodígios, esses ficaram registrados na palavra, para quê? Para que creiais. Os sinais tinham uma função importantíssima. Era para a pessoa crer, era para o descrente crer. Nós lemos isso na aula passada, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala, instrui o povo com relação à ordem no culto. E tem um momento que o texto fala que os dons milagrosos, os dons que haviam, era para os dons de línguas, era para os descrentes, para as pessoas que não conheciam, que não eram iniciadas na fé, para, a partir daí, passar a crer. Passar a crer. No primeiro século, como os divulgadores do evangelho poderiam responder as seguintes perguntas? Se estivéssemos no primeiro século, como é que nós poderíamos responder as seguintes perguntas? Como eles lá poderiam responder? Com que autoridade você nos ordena a fé em Jesus? Arrependimento e batismo para a salvação. Como? Com qual autoridade? Por que devemos ouvir e acreditar no que vocês estão dizendo? Alguém poderia perguntar, né? Qual autoridade ter fé em Jesus? Arrependimento e batismo para a salvação. Por que devemos acreditar ou ouvir o que vocês estão dizendo? Por quê? Uma resposta para eles, como é que eles poderiam provar isso? Através dos sinais. Eles apresentavam os sinais e eles pregavam a palavra. Eles pregavam a palavra e confirmavam com os sinais. Era a confirmação direta da parte de Deus, isso foi necessário. Foi necessário. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, como? Confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Eles pregavam a palavra de Deus e apresentavam os sinais, o poder milagroso. E as pessoas acreditavam. Em Atos 14, 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. E o que era que o Senhor fazia? Confirmava a mensagem de sua graça. De que forma? Através dos sinais e maravilhas. Confirmação direta da parte de Deus era necessária para que eles crescem, pois não havia a palavra de Deus escrita como temos hoje. Naquela época não tinha o Novo Testamento. Hoje nós temos a palavra confirmada em nossas mãos, completa e perfeita para a salvação do homem. Não se faz mais necessidade de sinais por isso. Hoje, como seriam respondidas essas mesmas perguntas mencionadas aqui, que nós vimos? A gente responde, a gente abre o Novo Testamento e mostramos a palavra de Cristo já confirmada.
Tiago, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. É isso que nós respondemos, abrimos a palavra de Deus e apresentamos ela para as pessoas. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, o que em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 8. Nas últimas cartas do Novo Testamento, não encontramos menção sobre o uso dos dons milagrosos do Espírito Santo. Para sermos mais exatos, só na primeira carta aos Coríntios é que há tal menção. Por que que acontece isso? Por que que isso é assim? Por que que isso é assim? Nem sempre Deus deu poder milagroso aos seus servos, mas sempre agiu poderosamente através deles. A gente lembra de Abraão, Davi, Maria, José. Não tiveram sempre poderes milagrosos, não. Mas agiram grandemente através. Deus agiu através deles, grandemente. Grandemente. O poder de Deus sempre foi e sempre será o mesmo. Sempre. A forma desse poder, a forma dele, Deus, atuar, nem sempre é a mesma. Isso é o que observamos através das páginas da Bíblia. Isso é muito claro nas páginas da Bíblia. Não devemos dar glória a ele exclusivamente mediante a realização de milagres. Não é isso que a Bíblia ensina. A sua palavra nos ensina que até o mover, né, e cair das folhas das árvores é mediante o poder de Deus. Esse que eu li aqui é um princípio que existe. Ou seja, qual é a aplicação? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Tudo pertence a Deus. Não vamos encontrar esse texto literal na Bíblia, não, mas é um princípio do poder, soberania de Deus. Soberania de Deus. Hoje temos evidências suficientes da atuação e presença do poder de Deus em nossos dias e vidas. Transformação de pessoas. Pessoas más, ruins, que viviam no pecado. Hoje, corações mudados, transformações. Pessoas são curadas, sim, não de forma milagrosa, mas através das orações, de acordo com a vontade de Deus. Não podemos limitar o poder de Deus, mas não somos nós que determinamos o uso deste poder, e sim Ele mesmo. É Deus quem determina. Através da sua palavra, Ele não se contradiz. Ele não se contradiz. Os autênticos dons milagrosos do Espírito Santo estão sendo comumente exercidos em nossos dias. Hoje existe ainda dons milagrosos do Espírito Santo, de acordo com o que nós acabamos de estudar, com as mesmas características e propósitos? Ou existem pessoas mentindo no mundo religioso? Estudando atentamente sua Bíblia, poderá chegar à sua própria conclusão. Sua própria conclusão. Ok, agradeço a todos vocês, né, por este momento, por estarem juntos durante esses meses e semanas e meses. Vocês que conseguiram concluir, estão de parabéns. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós concluímos o curso Deixa a Bíblia Falar. Na tela está o meu
endereço de WhatsApp, é o meu telefone. Você pode copiar e mandar uma mensagem para mim, dizendo: eu sou seu aluno do curso Deixa a Bíblia Falar. Eu vou mandar para você o link de uma prova que você vai fazer, que você vai responder. E também vou mandar em PDF todos os materiais que estudamos durante esse curso, os materiais que pertencem ao aluno, certo? Então, eu quero que você copie esses dados e assim que concluirmos aqui, eu vou esperar que você mande para mim mensagens para este WhatsApp, este número, para eu mandar para você o link da prova que você vai fazer e também o material em PDF sobre todas essas aulas para você estudar. Você pode estudar o material e responder a prova, certo? Não tem problema nenhum. Mas é importante que você responda isso para que você possa receber o seu certificado, ok? Eu peço também que você coloque seu nome completo no WhatsApp, quando você mandar para mim a mensagem, coloque seu nome completo, para que eu possa passar esse nome para Luizinho também, para a confecção do certificado de vocês. Ok? Áquila, muito obrigado por sua disponibilidade, Luizinho também, e participação. Eu acabo de concluir a minha fala aqui, deixo com vocês. Luizinho? Muito obrigado, Áquila. professor André. Pronto. Quem está falando? Será que eles anotaram o número? Todos anotaram o número? Deixa mais um pouquinho aí. Sim, Vou deixar mais um pouco. Pronto. Avisou para ele. Ele tem que fazer? Já avisei tudo. Pronto. A palavra WhatsApp está escrita errado, viu? Deixa eu corrigir. Falta uma letra. É aquela peça que fica na frente do computador, de vez em quando ela erra. Pronto. Muito bem, vou deixar aberto aí para vocês. Luizinho, é com você. Ok, então, os alunos mandam uma mensagem para você e você manda Isso. os PDF para eles, né? Isso. E mais o link da prova. E para a semana vamos ter alguma coisa, não? Não, já concluímos hoje. Concluímos aí, ok. Queria ouvir vocês, os alunos, um pouquinho. O que foi que vocês acharam do curso? Liga seu microfone e conversa com o professor. Walter, Horácio, pode falar, Walter. Bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, Walter. Paz do Senhor Jesus. Amém. Não sei como vai a saúde. Estou bem. Eu e a família estamos bem, graças a Deus. Aqui também, graças a Deus, tudo bem. Aham. Para o meu lado, o curso foi muito bom. Aham. Aprendi aqui muita coisa. Que praticamente algumas coisas eu fazia de forma, né, errada, mas por não saber. Sim. Mas graças a Deus, com estes ensinamentos, foi muito bom mesmo para ultrapassar esses problemas. Que ótimo. Como diz a palavra de Deus, que nós perecemos por falta de conhecimento. Sim, sim. Então, para que isso não aconteça, realmente é necessário sempre criar-se ocasião para poder se explanar a palavra de Deus. Sim. Então, eu desejo que Deus possa abençoar sempre e que o trabalho possa ser sempre contínuo, de modo que a palavra de Deus possa se expandir. Amém. Amém. Obrigado.
Deixa eu dar, antes de alguém começar a falar, deixa eu dar mais um aviso aí. Olha só, essa aula terminou, como o professor André falou, vocês vão receber aí, ele já explicou sobre isso, né? Certificado e tal. Olha, nós estamos aos domingos, às 12h30, a começar das 12h30 até as 13h30, nós estamos oferecendo um estudo. Não vamos oferecer certificado nem diploma, mas é um estudo, como iniciar na minha cidade uma igreja igual à igreja dos apóstolos. Então, como iniciar na minha cidade uma igreja igual à igreja dos apóstolos. Começamos a semana passada e vamos continuar amanhã. Amanhã a aula vai ser como era a ceia no tempo dos apóstolos e como deve ser a ceia hoje. Então, como era a ceia do Senhor no tempo dos apóstolos e como deve ser a ceia do Senhor hoje. Esta é a aula da manhã. Esse estudo vai levar muito tempo, mas se você aprender como começar uma igreja igual a igreja dos apóstolos na sua cidade, participa deste estudo. Eu vou mandar o link aí no grupo. Se você quiser participar, você vai estar tudo escrito aí, o horário certinho, o link para você participar, ok? E tem louvor, falar. Olá, louvor, pode habitar seu microfone e falar. Muito obrigado. Paz, Senhor, amados. Paz. Professor André. Eu queria agradecer por esse estudo. Foi um bom aprendizado. Amém. Eu nunca tinha participado num curso deste. Sim. Aprendi muito, coisas que eu não sabia. Coisas que eu não sabia. Eu também fazia má interpretação da Bíblia por falta de conhecimento. Sim. Mas hoje pude aprender aqui muitas coisas que pretendo praticar, poder saber interpretar bem a Bíblia, deixar a Bíblia falar. Eu aprendi que nós temos a única doutrina, que é a doutrina bíblica, e não as doutrinas que nós temos nas nossas congregações. Vemos muitos dias, na aula de hoje, o professor disse que o dom, a cura, ela não era publicitada, não é? Isso. Saber que no dia X há de haver um milagre, no dia X, não era assim. E hoje pude aprender isso, que é importante ter conhecimento. Vou passar esse conhecimento também para os meus irmãos. Amém. Sempre que eu tenho aula, eu faço um debate com os meus irmãos. Ótimo. Isto e vai continuar. Então, quero agradecer aos nossos monitores, que Deus possa vos abençoar ricamente, poderosamente, e sempre que tivermos haja oportunidade, não comunique-nos, como disse agora o professor Luizinho, tem uma outra aula, e também, se começar a outra aula, também vão nos comunicar. Tenho irmãos também que estão interessados em poder aprender. Quanto mais nação conhecer a palavra Bíblia, a nação vai ser convertida. Isso. Amém. Eu gostaria que vocês, se possível, né, se vocês não acharem, se não houver problema, que todos ficassem hoje com as câmeras ligadas, só para eu conhecer vocês, já que é a nossa última aula hoje. Se possível. Amém. Se possível. Amém. Pronto. Não tem problema, professor. Não tem problema. Sim, sim. Amém. Que bom, que bom. Luiz Chauma, falar. Luiz Chauma, você pode habilitar seu microfone e falar. Paz e graça. Se quiser ligar também o vídeo, fique à vontade. Se tiver todos aqui, eu vou tirar uma foto. Cadê? Pode falar, Luiz. Paz e graça. Amém.
Estou muito bem, graças a Deus. Do vosso lado. Eu também chamo Luiz. Pronto. Nome bonito. Meu nome tem Luiz também. Estou muito feliz por conhecer. André Luiz. É a glória de Deus e a graça de Deus que Deus nos uniu o monitor é Luizinho. Sim, conheço aqui também. E eu agradeço a Deus por Deus ter me unido com, vou dizer, Xará. E por ele ter ensinado muito. Eu aprendi muito, na verdade. E quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus muito por isso. E agradecer a Deus por também sou um dos pastores. Acho que o Luiz tem muito chamado com Deus por lá, em céus. Então, tenho que agradecer a Deus por isso e falar que a aula, na verdade, foi uma aula muito, muito abençoada. Aprendi muito, mas muito, professor. Que bom. Eu quero louvar a Deus por isso, por essas maravilhas mesmo. Muita coisa que eu aprendi, os que eu não sabia. Sim. E que eu errava mesmo. Mas pela graça de Deus, por eu ter ouvido essa palavra, na verdade, continua assim, vocês são um espelho para nós. Amém. Que Deus seja louvado. São um espelho para nós. Que essas aulas, na verdade, possam dar mais oportunidades, que nós possamos dar, outras pessoas possam conhecer. Que, na verdade, tem homens que adotaram a mesma sabedoria que o apóstolo Paulo adotou, e assim ensinava para outros. Amém. Então, obrigado, por isso eu agradeço muito pela aula mesmo e muita força aí. Sim, para você também, para a família. André, tem umas pessoas no YouTube e gostaria de falar. Então, um aviso. Se você está no YouTube e gostaria de falar, então vê se dá para você sair do YouTube e entrar no Zoom, para poder você falar alguma coisa, né? Se quiser. Sim. Né? Sair do YouTube e entrar no Zoom. O André, parece que nós temos aí no grupo, desde o início, uma brasileira, né? André Martins Brandão, ela é brasileira do interior da Bahia. Ô, André, pode dar seu microfone e sua câmera, se você quiser, e dar uma palavra. Parece que é isso mesmo, né, André? Sandra, né? Martins Brandão. Sandra Martins Brandão. Mas ela é do interior da Bahia, assistiu a aula desde o início. Sim. Sandra, você pode falar. Fique à vontade. Quem mais quer falar, pode ligar seu microfone, ligar sua câmera. É só ligar o microfone. Lázaro. Paz e graça. Alfredo, Orfeu. Paz e graça, professor. Paz. Saudações também vão para o Luizinho. Sim. Amém, obrigado. Coordenador. Sim. Sentimentos de gratidão cá da minha parte. De facto, foram momentos abençoados desde o primeiro dia de aula. Sim. Muita coisa aprendemos e estamos mesmo cheios de bagagem. Sim. É triste, quando já termina, é triste, porque nós gostaríamos mesmo de estarmos mais tempo juntos. Isto vai criar saudade, de certa forma. Mas vamos ter outras oportunidades. Agradecíamos. E agradeço imenso mesmo por este momento tão maravilhoso que nós tivemos. De facto, nós aprendemos, há muita coisa que nós não sabíamos. E durante este tempo todo, a Bíblia, de facto, falou. E o que resta, Sim. O que resta é só colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Porque se não colocarmos em prática, praticamente seria um tempo perdido. E não foi um tempo perdido. Sim. Aproveitamos bastante. E a minha oração é que Deus continue abençoando a vocês todos. Amém. Que vos encha de sabedoria, conhecimento, e que isto não termine assim, vão transmitindo mais esses conhecimentos, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, não é?
Isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e as vossas famílias. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, amém. Alfredo? Sim, sim. É você, Alfredo é você, já acabou sou... de falar agora. Obrigado. É Lázaro. Obrigado, Alfredo, pelas palavras e Deus possa continuar nos ajudando. Amém. Obrigado. Lázaro, você pode falar. Muita paz, professores. Amém. Pena paz para você também, Lázaro. A minha câmera tem um problema, não posso abrir. Fique tranquilo. Ok. Amém. Eu quero agradecer sobre todo o período em aulas. Dizendo que aprendi muitas coisas, outras práticas que eram tão erradas, mas através da aula eu consegui ouvir todo o meu erro. Então, eu agradeço muito por isso, professores. Que Deus seja louvado. Amém. Então, só quero agradecer, só mais isso. Só que a câmera não está bem a funcionar esta noite. Fique tranquilo. Amém. Sandra. Oi, Sandra. Você pode falar, Sandra. Acho que o microfone de Sandra está livre, não tá, Luizinho? Não. Só a câmera. Ela ligou a câmera, isso? Ligou a câmera, Faltou... Você pode falar, Sandra, se quiser, viu? Boa noite, professores. Boa noite. João Flávio. Como estão de saúde? Estão bem, graças a Deus. Também. Só queria agradecer aí pelo tempo que passamos. Sim. Um tempo que parecia longo, mas que, na verdade, foi muito curto. É verdade. Quando víamos as 15 aulas, praticamente 15 semanas. Mas foi um período muito curto, talvez por causa do interesse, da dinâmica dos professores. Sim. Exato. Então, isso mesmo. Só queria agradecer pelo conhecimento que vocês dispensaram para nós. Sim. E que esse sentimento que vocês têm de transmitir o conhecimento de graça, assim como de graça receberam. Então, realmente significa que vocês estão focados naquilo que é a visão de Cristo. Sim. Então, muito obrigado. Espero mais aulas, mais cursos, mais níveis. Sim. E desde já dizer que estou interessado no curso de amanhã, apesar que já está no meio, mas gostaria de continuar. Exato. Sim. Muito obrigado. Como eu coloquei o meu telefone, eu quero que vocês mandem todos os nomes de vocês no meu telefone, porque eu vou mandar a prova, os materiais que a gente estudou aqui, vocês vão receber todos os materiais. E também, assim, é um contato que eu tenho para a próxima turma ou curso já entrar em contato com vocês. Positivo. Está certo? Sim. Muito bem. Eu ver. Bom, eu já me perdi toda e andando, não sei quem foi e falou, quem faltou falar aí. Eu estou vendo Luiz Chalma está com a mão levantada, ele quer falar novamente? Eu acho que ele não abaixou a mão. Pronto, Dorca Joana. Apareceu agora. Pode falar. Pode. A paz do Senhor. A paz, como vai você, Dorca? Está tudo bem, graças a Deus. Que bom. Meus parabéns por estar no curso até aqui. Não percebi, professor? Pode falar. Ele falou meus parabéns por você estar no curso até aí. Certo. Muito obrigada. Quero agradecer a Deus pela vida dos professores e de todos os colegas aqui nesta plataforma. Dizer que aprendi muito, despertou-me para ter essa intimidade com Deus através da palavra. Sim. Faltei alguns dias por motivos de doença, não pude estar cá em algumas aulas, mas estou fortalecida e eu espero poder participar também em outros cursos, porque percebi que este é um curso básico.
Sim. Então, tenho o desejo de dar continuidade para eu poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Sim. Bênção para todos os professores e acho que até breve. Sim. Você Obrigada. poderá fazer a prova, que a gente vai mandar o link, e você diga quantas aulas você fez, conseguiu fazer ou quantas você perdeu. Você vai receber o material, você estuda e responde à prova. Você vai receber o certificado de participação mesmo não conseguindo assistir todas as aulas presenciais, ou melhor, aqui ao vivo, mas você pode assistir às aulas que estão gravadas, viu? Não tem problema nenhum. E faz a prova também, você recebe seu certificado. Tá certo? Obrigada. Certo, muito obrigada. Então, você é de província? Sou de Maputo. Cidade. Maputo. Nós temos um professor aí em Maputo, viu? Que ótimo. Que bom, que bom. Muito bem. Obrigada. E tem mais aí para falar? Inácio, eu não sei se você já falou, Inácio Zeca. Exato. Boa noite, professores. Boa noite, Inácio. Que a minha câmera não está bem, mas acho que... boa noite, professores. Boa noite. E também para os irmãos que participaram até o final das 15 semanas. Então, eu agradeço bastante por paciência dos professores ter nos ensinado. Exatamente, nós estávamos fazendo coisas, em algum momento, errados, sem saber o que estávamos a fazer. Mas os professores tiveram paciência de nos ensinar, a Bíblia. E agradeço muito, muito, muito mesmo. Espero que as próximas aulas estaremos juntos, mesmo amanhã pudéssemos estar juntos. E o professor Luizinho, muito meu obrigado pela paciência. Também o professor André, um homem incansável, né? Eu estou aguentando aos poucos, mas de vez em quando eu fico cansado. Exatamente, é incansável, exatamente. Não é fácil. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Obrigado. Então, os irmãos também que chegaram ao final do curso, também, cumprimentos para eles e até a próxima vez. Ok, muito bem. Obrigado. André, Sandra Brandão está avisando que ela não está conseguindo habilitar o microfone dela. Certo, entendi, Sandra. Deixa a câmera ligada que eu vou tirar uma foto no final. Aí é bom que eu vejo o rosto de todo mundo e gravo a foto de todo mundo. Os que puderem ter câmera, se não puder, não tem problema. A gente fica para uma outra oportunidade. Ou você pode mandar uma foto para mim no WhatsApp, você manda uma foto sua também, não tem problema. Certo? Tem mais que falar? Muito bem, então. Eu vou tirar uma foto de todos. Quem puder ligar a câmera agora, liga. Quem não puder, não tem problema. Pode mandar depois para mim no WhatsApp, certo? Só para poder eu ter uma tela de vocês. Isso. Pronto. Todos ligaram que puderam? Mais um. Inácio ligou, Luiz Chalma ligou. Mais alguém? Dorca, você pode ligar também sua câmera. Deixa eu ver. Vamos ver se Dorca conseguiu. Vou mais uma vez. Pronto. Mais uma vez aqui. Deixa eu só agora. Aqui, assim. Isso, vou tirar outra aqui. Muito bem. Muito bem. Eu agradeço a vocês. Foi um prazer imenso estar durante essas semanas. Para mim foi um grande desafio estar ensinando a vocês a palavra de Deus. Que Deus seja honrado e glorificado sempre. Vamos fazer uma oração para concluir? Vamos orar.
Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por seu grande amor e misericórdia. Obrigado pelas grandes bênçãos. Obrigado, Pai, por sua igreja que está espalhada por todo o mundo. Pessoas sinceras e honestas que querem simplesmente apresentar sua palavra salvadora às pessoas que precisam, ao mundo. Nos faça, Pai, a cada dia pessoas mais maduras, instrumentos da sua vontade. Que possamos ser seus representantes aqui nesta terra, neste mundo tão mau. Mas representantes, pessoas que possam levar a esperança através da palavra do Senhor, através de Cristo, para as pessoas nesse mundo que estão perdidas. Abençoe a cada aluno que participou deste curso, desta turma, das outras turmas que também existem, que esses alunos possam ter aprendido, que possam, mais do que aprender, colocar em prática a sua vontade. Obrigado, Pai, por esses alunos. Esteja abençoando a cada um por sua disposição e vontade de aprender. Nós somos gratos por Cristo, porque Ele é a razão de nossa vida e por causa dele estamos fazendo o que estamos fazendo. Que toda, Pai, honra e glória sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor é o único que merece. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sempre abraçados. Amém. Amém. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado. Amém. Ok. Obrigado. Aguardo o contato de vocês para eu mandar o material, tá certo? Ok. Amém. Fiquem com Deus. Até logo, Luizinho. Tchau, André. Obrigado. Não esqueça a todos vocês de mandar o contato para o professor André, para ele mandar o material de vocês, ok? Abraço. Eu vou botar o link da aula do estudo da manhã e quem quiser entrar, né, vai ficar à vontade. Essa reunião essa sala vai ser fechada em 5 minutos. Um abraço. Abraço.